Aqui. A aula de hoje é sobre a lei de Coulomb, como vocês estão vendo aqui. Embaixo tem o meu nomezinho. E, bom, esse slide é só para vocês identificarem qual é a aula mesmo. A gente vai começar aqui fazendo uma revisãozinha da aula passada. Bom, para quem não estava na aula passada, a gente falou sobre eletrização e alguns processos de eletrização. Tem o vídeo disponibilizado no YouTube. Eu recomendo que vocês assistam, caso não tenham visto a aula, ou que mesmo vejam pelo menos os slides. Os slides eles são completinhos, assim, então dá para ter uma ideia boa já do assunto só pelos slides. Mas a aula, com certeza, é o mais completo. Mas revisando aqui rapidinho, temos a ideia de que os opostos se atraem, né? Então, é basicamente, aqui, como falamos de elétrica, falamos de elétrons e de prótons, ou mesmo de uma carga positiva e de uma carga negativa, podendo ser de qualquer natureza, e é exatamente isso. Os opostos se atraem, ou seja, as cargas opostas, ou seja, o mais e o menos, eles se atraem com uma força F. Eu não comentei muito dessa força na aula passada, porque não era o foco, mas é o foco dessa aula de hoje, é essa força. E aqui, quando tem os sinais iguais, as cargas são iguais, de mesmo sinal, elas se repelem. Não sei se alguém aí já brincou com ímã, eu até falei isso na aula passada, que dependendo do lado do ímã, se você tentar juntar ele, ele não vai, ele repele com uma força muito grande, e você dificilmente consegue juntar ele, a não ser que sejam ímãs pequenos, mas se forem ímãs maiores, você não tem força suficiente para grudar os dois, sendo de lados semelhantes. Bom, então tá. Então, isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, que cargas opostas elas vão se atrair e cargas semelhantes elas vão se repelir. Tá bom? Bom, e aqui agora a gente vai começar com a nossa historinha, que eu acho que é bacana para toda a aula de física e de qualquer matéria, para mostrar que aquilo não surgiu do nada, não caiu do céu, e que a pessoa ela teve uma ideia por trás disso, teve um histórico por trás disso. Como eu já falei na aula passada para o pessoal, essas histórias que eu conto, vocês não precisam decorar os nomes, datas, lugares e muito menos as histórias. Isso não cai em vestibular, tá bom? Então não fiquem presos a isso. Eu só conto para dar um contexto na situação. Só para não falar, a fórmula é essa e pronto, acabou. Então é só. Acho que fica mais gostosa a aula. Então tá. Então, quem criou a lei de Coulomb foi ninguém menos que Charles Augustin de Coulomb. É um físico francês, esse rapaz aqui do lado, todo chicoso. E ele estudou exatamente a interação entre as cargas elétricas. Ou seja, a força que essas cargas elétricas elas exercem entre si. Na aula passada, eu vou falar isso bastante porque as histórias elas se conectam, tá? Então, na aula passada, eu contei a história de alguns químicos, de Dalton e de Thomson, que eles começaram com os modelos atômicos. E isso nos deu para a física, para os físicos, a ideia de elétrons e prótons, o que surgiu as cargas de sinais positivos e negativos. Então começou-se o estudo da eletrização. Após esse estudo da eletrização, veio o estudo dessa interação entre cargas de Coulomb. Então, ele sabia já que tinha a eletrização por indução, por atrito, por condução. E ele sabia também que os opostos se atraem e os semelhantes se repelem. Então, para estudar essa força que é exercida nas cargas, tanto na atração como na repulsão, ele criou um aparelhinho bem bacana, que chama balança de torção. Esse aparelhinho aqui, não parece muito uma balança, né? Mas foi esse o nome dado a ele.
E consiste aqui, se vocês puderem ver, de duas esferas, né, presas por fios de prata. Tem um fio de prata aqui e essa tem uma haste presa por um outro fio de prata aqui. Bom, e se vocês verem também, tem algumas marcações... Oi, Desculpa perdão. te interromper. Pode Você tá interromper. gravando a aula? Tô gravando a aula, sim. Ah, beleza, era isso. Tá bom. Bom, então tá. Então, se vocês puderem ver aqui também, tem uma tirinha branca com algumas marcações. Essas marcações são marcações de, por exemplo, uma régua de distância, assim, de distância mesmo, em centímetros, em metros, enfim. E qual que era a ideia dele? Bom, a ideia dele era eletrizar uma dessas esferas, no caso essa daqui, que é presa só por esse fiozinho, então eletrizava ela com uma carga qualquer, uma carga Q. Pode ser positiva ou negativa, não tem problema. Então, ele mexia nesse fio aqui e ele ia aproximando essa carga dessa outra aqui. Ele aproximava até que as duas se encostavam. Quando elas se encostavam, ocorria a eletrização por contato. Ou seja, essa carga inicial aqui, ó, dessa primeira esfera, ela ficou dividida por 2. Então, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, supondo que essa esfera seja 1 e essa esfera seja 2. Então, vai ficar Q1 mais Q2, desculpa a letra, tá, gente? Com o mouse é meio difícil. Dividido por 2. Se aqui era negativo, aqui vai ficar negativo. Se aqui era positivo, aqui vai ficar positivo. Porque daí as duas cargas vão ficar iguais. Que daí Q1 vai ser igual a Q2 no final dessa continha aqui. Né? A gente sabe que faz uma média aritmética. Padrãozinho. Então tá. Sendo que as cargas são iguais, então, se a primeira era negativa, a segunda fica negativa. Se a primeira era positiva e a segunda fica positiva, acontece uma repulsão. Então, essa esfera aqui que estava encostada nessa outra, ela vai começar a voltar para cá. E daí ele media essa distância. Então, quanto mais carga ele colocava aqui, mais a outra se afastava. E daí ele conseguiu ver por meio dessa balança que existia uma força no afastamento das cargas. Quanto maior a carga, maior a força. Tá bom? Então, ok. Entendido. A partir dessa balança, ele criou uma teoria. Eu vou ler aqui a teoria com vocês. A gente vai entender ela certinho, palavra por palavra. A força elétrica de ação mútua entre duas cargas elétricas pontiformes, podem ver que eu destaquei pontiformes aqui, tem intensidade diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Bom, primeiramente, a nossa palavra aqui mais diferente é pontiforme. O que isso quer dizer? Até deixei aqui explicadinho para vocês, caso vocês queiram ver o slide depois, vocês não esquecerem disso. Que pontiforme é um ponto com carga. Então, ó, se vocês verem aqui, isso aqui, esse pontinho que eu fiz aqui, ó, tá vendo aqui? Esse pontinho, ele é um ponto com carga. Ou seja, ele tem tamanho e massa desprezível. Precisa ser pontiforme, porque senão começa a alterar essa força. Uma carga muito grande, uma carga pesada, ela precisa de uma força muito maior para ser movida, certo? E isso vocês conseguem ver no dia a dia. É muito mais fácil você empurrar um bloquinho de madeira pequenininho, assim, que cabe na sua mão, do que um container, por exemplo, que é muito maior. Então ele precisa ser muito, muito pequeno para que não tenha tamanho, não tenha massa, não tenha peso. Tá bom. Agora a gente vai fazer o resto aqui. Só que peraí. Ele fala aqui um monte de coisa, ele fala proporcionalmente ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado. É muita palavra muito difícil. Então calma aí. Vamos por partes. Primeiramente, a gente tem que entender a ideia de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Tá bom? Vamos começar aqui com diretamente proporcional. Essa notação que eu coloquei aqui significa, sempre que vocês verem ela, significa assim, vocês vão ler dessa forma. A é proporcional a B. Esse símbolo aqui é de proporção. Ou seja, simplesmente ele fala que é proporcional. Tá bom, mas o que isso quer dizer pra gente
na matemática, ou na física, ou na química, ou em qualquer lugar. Quer dizer que todas as operações matemáticas, que toda multiplicação e toda divisão que você fizer com A, você necessariamente vai ter que fazer com B. Por que multiplicação e divisão somente? Caso você faça uma soma ou uma subtração, acontece o que a gente viu lá naquela primeira semana de aula, que daí você invertia para o outro lado, e daí a soma virava subtração, aí não fica legal. Então, não dá certo com soma e subtração, é sempre com multiplicação e por divisão, tá bom? Então aqui um exemplo para vocês verem. Se eu multipliquei B por 2, necessariamente A é multiplicado por 2 também. Isso quer dizer que é proporcional. Se um cresce, o outro cresce também. É a mesma coisa se eu dividir. Se eu dividisse B por 2, A também seria dividido por 2. Então, é sempre proporcional. Um acompanha o outro. E inversamente proporcional é exatamente ao contrário. Aqui, a notação A é proporcional ao inverso de B. Inverso de B, na matemática, a gente lê como 1 sobre B. Isso é o inverso de alguma coisa. Tá bom? Então tá. Então, entendemos aqui que o A é proporcional ao inverso de B. O que isso significa? Bom, a gente viu que se é diretamente proporcional, acontece a mesma multiplicação, a mesma divisão pelos dois lados. Inversamente proporcional, a gente inverte a operação matemática. Ou seja, se eu multiplicasse B por 2, eu divido A por 2. E a mesma coisa se eu fizer a divisão por 2 aqui, B dividido por 2, aí A é multiplicado por 2. Entenderam? Tudo bem até aí? Eu tô muito rápido. Se eu estiver muito rápido, vocês podem falar, viu, gente? Eu vou mais devagar, eu volto. Mas é que a parte da história ali é meio rapidinha mesmo, porque não tem muito. Mas isso aqui vocês precisam entender. Isso aqui é importante, tanto na física como na química. Inversamente proporcional e diretamente proporcional. Diretamente, um acompanha o outro. Inversamente, se um cresce, o outro diminui. Entendeu? Ok. Vocês estão falando que tá de boas, então eu vou continuar. Um exemplo mais prático, eu acho que é bacana dar exemplo prático, inversamente proporcional. Por exemplo, você está com uma piscina na sua casa e você quer esvaziar ela. Então, eu não sei se vocês já viram aquela mangueirinha que é tipo um U, assim, é bem parecido com um U, só que ela é mais comprida. Você coloca ela na água e começa a sair essa água por essa mangueirinha. Quanto mais água tem fora da piscina, menos água tem dentro da piscina. Isso é inversamente proporcional. Quanto mais água tiver fora, menos água tem dentro. É um exemplo bem prático disso. Tá bom? Bom, agora que sabemos o que é pontiforme, diretamente proporcional e inversamente proporcional, a gente vai escrever a fórmula dele a partir da lei que ele propôs. Então vamos lá. A gente pode fazer até junto se vocês quiserem. A força elétrica de ação mútua entre duas cargas elétricas pontiformes tem intensidade diretamente proporcional. Tá, mas aí a gente já leu demais. Então, vamos bem devagar. Então, a força elétrica, a gente escreve aqui força elétrica de ação mútua entre duas cargas, ou seja, a gente vai ver só duas cargas, não tem como ser mais cargas do que duas. Pontiformes, ou seja, não vai entrar massa, tem intensidade diretamente proporcional. Então, isso é igual, diretamente proporcional, então, se multiplicar desse lado, vai multiplicar desse lado. Ou seja, fica em cima, não divide. Ao produto das cargas. Então, Q1 vezes Q2. Para quem não sabe, produto na matemática significa multiplicar. Tá bom? E razão é dividir. Ok? Então tá. Diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, ok. Se é diretamente proporcional, fica em cima. Se eu multiplicar isso aqui aumenta. Se eu dividir isso aqui é dividido também. Mesma coisa. Diminui isso aqui diminui, aumenta isso aqui aumenta. Ok.
E inversamente proporcional, se é inversamente proporcional, é dividido ao quadrado da distância. Então, distância ao quadrado. Ah, tá bom, professor, mas você falou lá que se multiplicava um por 2, o outro também era por 2. Se era um. Isso é diretamente proporcional. Ok, mas aqui a gente tem uma equação. Se você multiplicar alguma coisa aqui e passar para o outro lado, você vai dividir. Certo? Só que você não pode pensar nisso. Você tem que pensar que quando ele fala diretamente proporcional, você tem que pensar desse jeito aqui. Você pega então esse termo e esse termo de cima aqui, ó. Esse termo de cima aqui. Ok. Se eu multiplicar esse aqui, por exemplo, aqui é 1 vezes 1, por exemplo. Se eu multiplicar por 2, vai dar 2. Antes era 1. Se eu multipliquei por 2, subiu para 2. Aqui. Então, se fosse isso igual a isso, aumentou. Então é diretamente proporcional, certo? Agora, se eu estou dividindo, por exemplo, esse d quadrado, quanto maior for esse d quadrado, menor vai ser o valor da força. Porque está dividindo esse valor aqui. Supondo que a gente tem os três valores, quanto maior for esse de baixo, menor é esse. Entenderam? Ok? Só que assim, então tá. Então Coulomb criou essa lei muito bacana, graças à nossa balança. Só que assim, naquela época tal, não funcionava muito bem assim. A pessoa criava uma fórmula, ela falava, é desse jeito. Só que sempre dava um errinho nas contas quando ele fazia. Precisava de alguns ajustes nessa fórmula para que ela ficasse ideal, para que ela servisse para qualquer caso. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai ajustar essa fórmula para essa daqui. Tá vendo que a essência dela é a mesma. Temos força, temos a carga 1 e a carga 2 e a distância ao quadrado. Certo? Ok. O que mudou? Esse K e essas barrinhas aqui. Essas barrinhas, para quem não sabe, significa módulo. Ou seja, é módulo da carga 1 e módulo da carga 2. Ah, mas o que é módulo? Módulo, basicamente, você tira o sinal do número. Então, por exemplo, temos aqui módulo de 3 é igual a 3. Ele fica sempre positivo. E módulo de menos 3, opa, perdão ali, deu uma escapada no mouse, também é 3. Então, se a carga for negativa ou positiva, não importa. Ela vai sempre ficar positiva na sua multiplicação final. Tá bom? Então, para fazer essa conta, precisa que as cargas sejam... precisa que esses valores finais dessas cargas sejam positivos. Por isso que tem esse módulo aqui. Para que nunca fique negativo. E esse K, ele é o seguinte. Ele é a constante eletrostática do meio. Ou seja, dependendo do lugar em que você está fazendo esse experimento, vai mudar a força que vai ocorrer. Se você estiver embaixo da água, eu não recomendo mexer com eletricidade embaixo d'água, mas caso você queira, você pode. Ou se você estiver no espaço, ou se você estiver aqui na Terra mesmo, na sua casa, que tem o ar mesmo, vai mudar. Então tá bom. Como é que mexe com elétrica debaixo de água? Então, teoricamente não dá. Mas, se você for analisar a água em si, a água é um composto químico. Principalmente Mas não ia formado. eletrizar a água toda. Oi? Não ia eletrizar a água toda? Não. Sim, caso você chegue com uma carga elétrica na água, aí sim, aí realmente vai eletrizar tudo. Mas, por exemplo, pensando na molécula da água, o H2O, né, o H2O, eita, nossa, é muito feio esse O. Mas pensando nessa molécula, essa molécula é composta por elétrons e prótons. E elétrons e prótons são cargas elétricas. Então, ainda assim, você consegue medir essa força de repulsão entre dois elétrons dentro da molécula de água, por exemplo. Entendeu? Mesmo você não mexendo com a eletricidade em si debaixo d'água, você consegue fazer contas com eletricidade debaixo d'água, porque temos os elétrons e prótons espalhados na água graças aos átomos. Entendeu? Entendi. Então tá. Então bacana.
Agora, a gente vai fazer uma coisinha que eu achei bacana trazer para vocês, que vocês falaram para mim que não foi passado muito bem para vocês, que foi bem por cima, que é a análise dimensional. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito bacana e é muito importante para vocês na hora de vocês prestarem vestibular. O que é a análise dimensional? Eu vou falar de um jeito, mas vocês vão falar, vá. Mas ela basicamente analisa a dimensão da sua fórmula, do seu problema. Vá. Isso o nome já diz. Mas então, vendo mais a fundo, você pega as unidades que você tem de todas essas letras aqui, entre aspas, né, de todas essas variáveis na sua fórmula, e vai conseguir achar qual unidade tem que dar o seu resultado final, sem que você saiba. Caso você esteja no vestibular, numa segunda fase, é muito importante que você coloque as unidades. É muito importante mesmo. Caso você não coloque, muitos pontos serão descontados de você por faltar uma simples unidade. Então, caso você não se lembre na hora, você vai poder trabalhar com análise dimensional. Então a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Quem já sabe, ótimo. Quem não sabe, tente acompanhar, não vou fazer muito rápido. Bom, como eu falei para vocês, aqui temos a carga 1 e a carga 2, e aqui, cargas elétricas do corpo A e B, aqui era, tanto faz, A, B, 1, 2, CD, você pode falar qualquer jeito. Mas então, é a carga elétrica desses corpos. Sempre dado em coulombs. Carga em coulomb. Quando você pensa em uma carga elétrica, em coulomb. Vocês não vão esquecer, porque é o nome do nosso amiguinho dessa aula. E a letra que se usa para representar o coulomb é o C. Ok, C de coulomb. Não tem muito segredo. Então tá bom. Então aqui a gente sabe que é C. Aí agora temos a distância entre as cargas, que a gente viu lá na nossa lei, que aqui embaixo é a distância. Essa distância é entre as cargas 1 e 2. E é dada em metros. A letra que representa metros é o M, normalzinho. E temos aqui a constante eletrostática do meio, que eu falei que era muito importante, dependendo do lugar que você ia trabalhar, com essas contas. Na física, assim, 90% dos casos, a gente vai usar o vácuo para trabalhar, porque senão começa a ficar muito complicado se você trabalhar no ar. Como eu falei, na água, por exemplo, tem outros elétrons que vão influenciar nisso, prótons, e no ar a mesma coisa, enfim. A gente normalmente trabalha no vácuo. Esse daqui, essa constante, muitos vestibulares, dependendo dos vestibulares que você for fazer, eles podem cobrar que você saiba essa constante. Muitos dão. Fala, essa é a constante do vácuo, porque daí ele especifica que é no vácuo o exercício, tá bom? Mas então tá. A unidade dessa constante é em Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb quadrado. Então tá. Então a gente sabe aqui a unidade do K, a unidade do Q, a unidade do Q e a unidade do D. E a unidade da força eletrostática. Bom, para isso a gente vai usar análise dimensional. Vamos fazer aqui do lado. Aqui, ó. Colocar a força F aqui. É igual. Aí o que você faz? Em vez de você montar a fórmula, você monta com essas unidades. Então vamos lá. O K, Newton vezes metro quadrado. Nossa, tá muito feio. Mas acho que dá para entender quem está acompanhando. Dividido por coulomb quadrado. Vezes. Isso aqui é coulomb. Coulomb. Vezes. Isso aqui é coulomb. Coulomb. Tudo isso dividido por d quadrado, ou seja, metros, só que ao quadrado. Então, metros ao quadrado. Ok? Então, aqui, nós simplesmente passamos essas unidades para a fórmula. Ok? Tá todo mundo acompanhando? Deixa eu ver o chat. Liga o secador e joga na piscina. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Ainda vai falar o professor de elétrica que ensinou. Não faz isso, pelo amor de Deus, gente. Mas, tá bom. Então, isso aqui, imagina que vocês estão acompanhando, não tem dúvidas. Lembra, na primeira semana,
Na primeira semana não, na segunda semana de aula, que eu falei que x vezes x era x ao quadrado, isso vai funcionar para tudo. C vezes C é igual a C ao quadrado. A gente pode cortar esse C ao quadrado com esses dois Cs. Ok? Vai sobrar Newton vezes metro quadrado dividido por metro quadrado. Corta metro quadrado com metro quadrado. A força é dada em Newton. E é exatamente isso. A nossa força eletrostática é dada em Newton. É isso que vamos Nossa, usar já pra... tinha até assustado. No Aqui. caso, eu não preciso deixar esses Cs aí, eu só corto. E o assim, M quadrado também. isso, você vai cortando, porque, assim, você tem que pensar isso aqui como várias variáveis. Por exemplo, aqui é x, y, z, e aqui y de novo. Você pensa assim, você não pensa que são unidades, você pensa que são variáveis. E daí você vai fazendo contas, até que você chegue a uma variável que não tem mais conta para você fazer. E pronto, você tem a sua unidade. Você resolve como uma equação qualquer. Pensa que é um monte de letra aleatória. Não pensa que é unidade, senão pode ser que você acabe se confundindo. Pode ser que eu acabe? Cara. O quê? O que foi? Pode ser que eu acabe me confundindo. Então, por isso que eu falo. Pense isso como variáveis. Pense que fosse, por exemplo, aqui eu vou fazer aqui em cima, x vezes y ao quadrado dividido por z ao quadrado vezes z vezes z, tudo isso dividido por y. Você vai resolver do mesmo jeito. E daí vai sobrar esse x no final, porque você só tem esse x. Você acaba que vai cortando um monte de coisa. Né? Aqui, eita. Ah, Aqui, tá. Tá. Entendeu? Se você resolver desse jeito, sempre vai dar certo. E análise dimensional nada mais é do que isso. É simplesmente você multiplicar ou dividir as unidades por elas mesmas. A fórmula já vai te dar isso. Entendeu? Normalmente, assim, é um truquezinho que vocês podem usar. Normalmente em vestibular, eles vão te dar algumas constantes, né? Por exemplo, esse K aqui. Eles vão te dar algumas constantes para que você resolva alguns exercícios. Porque você também não é obrigado a decorar todas as constantes. Então, a constante, ela normalmente, não sempre, mas ela normalmente vem para anular tudo. Pode ver que aqui tem uma unidade. Aqui tem uma unidade. A constante, ela vem e chega com 3. Então, assim, você sabe, que na fórmula vai ter metro, você sabe que vai ter coulomb. Então, assim, esses truques vocês vão pegando conforme vocês vão brincando com a análise dimensional. Mas não é sempre, tá? Não se prendam a isso. Mas normalmente a constante ela vem pra ir anulando algumas outras coisas, tá bom? Deixa eu ver o chat aqui. Cria umas fórmulas absurdas. Se matemática é doido e eles que criam, o cara só passou a lei. Quem criou foi a gente. A gente que fez essa fórmula aqui agora. Eu fiz com vocês. A gente é doido então também. Mas é pra vocês verem que as fórmulas, você consegue montar elas. A partir de um texto, você consegue fazer uma fórmula que explique, assim, toda a força elétrica. Nunca fui normal. Exato, nunca fui normal. Minha mãe sempre diz que eu sou especial. Mas isso é matemática. A física, nesse caso, é só o que a fórmula quer dizer. É uma equação igual a qualquer outra. Exatamente. É uma simples equação como qualquer outra. Você usa essa análise dimensional só para caso, no momento do vestibular, você esqueça qual é essa unidade. Como eu falei, para uma primeira fase não importa. Porque como alternativa, a pessoa que vai corrigir, nem vai ver se você colocou a unidade lá ou não. Porque ele só vai ver o cartão de resposta. Mas para uma segunda fase, é muito importante que vocês coloquem essas unidades, tá bom? Não se esqueçam de unidades. Física, assim, metade da nota de vocês vai ser unidade. A outra metade é a resposta certa. Mas unidade é muito importante. Criam várias coisas que fazem a mesma coisa. Então, eu acho que dá tempo de eu falar um pouquinho disso. Na verdade, assim, os matemáticos e os físicos e os químicos não necessariamente criam várias coisas que fazem a mesma coisa.
mas sim criam várias coisas que representam a mesma coisa em várias situações diferentes. Como eu disse, se a gente calcular a carga no espaço ou aqui no ar, dá diferente. E com certeza para o ar tem uma fórmula muito mais complexa que isso, que considera muito mais coisa. Então, assim, acaba que eles ajudam, mas complicam. Tem esse problema. Mas sempre tem a regra que a gente cria macete. Cria macete, com certeza. Tem muitas frases para decorar essas unidades. Também acaba que vocês vão usar tanto que isso aí já vai ficar gravado na mente de vocês. Vocês vão ver carga, vai jogar Coulomb. Vocês vão ver depois DDP, que é diferença de potencial, vai jogar volts. Isso aí vocês vão decorando. A aceleração, metros por segundo ao quadrado. Isso aí vocês vão decorando. Mas é sempre bom ter vários jeitos de resolver o mesmo exercício, porque ajuda em um momento de nervoso. Caso você não lembre de um jeito, você tem outro. E eu acho interessante, pelo menos, passar isso para vocês. Ou deve ser para facilitar a identificação do cálculo D. Que cálculo D? Perdão, eu acho que eu não entendi. No final da equação, tem que se colocar N de Newton para não perder pontos? Sim. Sim e não. Não no final da equação necessariamente. Mas, por exemplo, a gente vai fazer um exercício aqui mais pra frente. Vocês vão ver melhor. Mas aqui, se você chegar num resultado dessa força elétrica, por exemplo, força elétrica, eu vou colocar só F porque está sendo muito feio. Força elétrica é igual a 3. Você tem que colocar 3 newtons. Entendeu? Aí fica assim. Fica esse N no final, junto do número. Mesma coisa você falar, quantos metros daqui para São Paulo, por exemplo? Aí você vai falar, sei lá, 70 mil metros. Ok? Você coloca o newton no final, ou metros no final, ou qualquer unidade no final desse resultado. Você não vai colocar aqui na equação. Você coloca no resultado da força elétrica. Tá bom? Não sabia. Perde muito ponto. O pessoal desconsidera muito, porque eles falam o seguinte: a justificativa deles é o seguinte, que você calculou ali e pode ser que você tenha chegado naquele resultado por uma simples coincidência de valores. Então, mesmo o resultado estando certo, eles não sabem eles não têm como saber, se você não colocar a unidade, se você está necessariamente falando dessa variável, da força, entendeu? Eles podem falar, sei lá, a pessoa jogou um monte de número aleatório, deu o 3, só que sei lá, pode ser carga igual a 3. A gente nunca vai saber, porque ele não colocou a unidade. Então eles desconsideram muitos pontos mesmo, por unidade. A física, ela é basicamente unidade, por isso sempre se atentem. Mas na hora de fazer as contas, por exemplo, se vocês forem jogar um monte de valor aqui, vocês não precisam ficar colocando, por exemplo, isso aqui inteiro. Você coloca só essa parte aqui. Só esse 9. Aí no final... Se eu fazer qualquer outra coisa... Você coloca. Desculpa. Perdão, pode falar. Não, pode falar. Se eu fazer qualquer outra conta que dê o mesmo resultado, eu posso perder conta? É ponto? Aí conta. Então, assim, dependendo da conta que você fizer, por exemplo, sei lá, você multiplica o número da página pelo número da questão e divide pela hora. Aí, realmente, eles vão ver isso e não vão considerar, nem chega a considerar a questão, mesmo que o resultado esteja certo. Mas, por exemplo, você faz a conta inteirinha aqui, você fez a conta inteira aqui e não colocou a unidade, eles vão considerar uma parte, acho que é metade da questão, e você vai perder metade só pela letra N, nesse caso em específico, só por essa unidade. Normalmente, não tem muitas contas que você possa se perder em uma segunda fase. Eles são bem mais diretos, os vestibulares, né? Não tem aquele monte de fórmula para você sair usando, porque muitas nem se encaixam ali. Então, assim, se você sair jogando um monte de fórmula, um exercício aleatório, você vai ver que você vai ficar com um monte de variável em todas as fórmulas. E você nunca vai conseguir chegar a um resultado. Quando você jogar na fórmula certa, aí sim vai dar um resultado bonitinho. Ou não tão bonito, mas ele vai dar um resultado.
Então, assim, então eles vão ver tudo isso. Eles vão ponderar, assim, as contas que você fez, vão considerar a sua organização na prova e vão considerar também as unidades que você colocou no final na sua resposta. Como eu falei, você não precisa colocar na conta inteira, só no final. Tá bom? Isso é interessante colocar assim. Atrativa, no caso dessa, pode ser atrativa ou repelida. Como assim? Eu não sei, tem alguma dúvida que eu não estou entendendo? Podem perguntar. Ah, tá. Você só está fazendo um comentário. Ok. Não, joia. Sim. As constantes, assim, no geral, as constantes, elas são sempre a mesma coisa. No geral, generalizando assim, muito. Mas elas são sempre as mesmas coisas. Elas vão pegar o meio, por exemplo. Nesse caso aqui é o meio. Eles vão pegar, por exemplo, a da gravidade, como a Gabriela mencionou. A gravidade com certeza vai mudar muito. Se você tiver no ar nosso aqui, que tem oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, alguns compostos químicos, e no ar de Saturno, por exemplo, que é uma outra atmosfera, são outros gases totalmente diferentes. Então, assim, isso muda muito. Então, essa constante, elas normalmente representam um meio no geral, porque você precisa ter uma fórmula que generalize as coisas pra gente. Senão, para vocês terem uma ideia, nos modelos atômicos, eu acho que vocês veem até Rutherford, se eu não me engano, mas depois dele veio Schrödinger, que tem o famoso gato de Schrödinger. É bem bacana a história, se alguém quiser depois eu conto. Mas o que ele fala? Ele fala que os elétrons, eles existem e não existem ao mesmo tempo. Não só os elétrons, como... os elétrons na maior parte, mas algumas outras partículas também. E o que acontece? Se os elétrons existirem em uma força elétrica, por exemplo, eles produzem uma força elétrica, sendo de repulsão ou de atração. Se eles não existirem, essa força não existe. Agora imagine o seguinte: no nosso corpo tem milhares e milhares de células, tem milhares e milhares de átomos, tem milhares e milhares de elétrons. Imagina se todos esses elétrons aplicarem uma força muito pequena uns sobre os outros. Vai ter uma força muito grande. Agora imagina se esses elétrons não aplicarem força nenhuma. Faz uma diferença muito grande. E para isso a gente precisa ter essas constantes, para que você normalize essas contas, para que não saia tudo perdido desse jeito. Ou um valor muito absurdo de grande, ou um valor muito pequeno. Entenderam? Não sei se ficou muito confuso. Mas é que mudou o foco um pouquinho. A constante, ela é basicamente isso. Ela é para deixar a equação de um jeito que você consiga resolver sem muitas variáveis difíceis. Ela facilita a sua vida. A constante é para facilitar. Ela não é o foco. Sempre, a maioria das fórmulas vai ter constante para acontecer isso mesmo. Mas só para associar o comentário da Gabriela aí no chat. Bom, mas ficou alguma outra dúvida de análise dimensional? Vocês entenderam isso? Porque é bacana entender, e vocês falaram que não tinha passado muito bem com outros professores. Então eu vou sempre trazer análise dimensional para vocês, que é bom praticar isso, é importante. E, bom, ninguém comentou nada, imagino que vocês entenderam. Então, tá bom. Algum comentário? Não, tá tudo ok. Então tá bom. Não, tá ok. Então tá bom. Então, aqui a gente vai passar para os exercícios. A nossa fórmula principal é essa. Só tem essa fórmula, tá bom? Meu Deus, eu tudo torto. Gente, desculpa pelo mouse. Eu tenho bastante dificuldade mesmo. Mas ok. Então, essa é a fórmula da lei de Coulomb. Quem gostar de decorar, tá aí para decorar. Eu não conheço nenhuma frasezinha para vocês lembrarem muito bem, mas vocês usam muito ela em exercícios de elétrica e acaba que ela fica decorada
pra gente, assim, de graça. Eu também não... Eu procurei, né, por frases, mas não achei nenhuma frase que tivesse as letras tudo bacana aí pra vocês, mas essa é a fórmula. E espero que tenham entendido até aqui, porque agora a gente vai fazer 2 exercícios bem bacana. O primeiro aqui, da Unesp. Para quem já viu os slides adiantados, tem lá a resposta. Eu mudei os slides, tá bom? Só essa parte. Porque eu vou fazer com vocês. Então a gente vai ler o exercício e daí a gente vai fazer. Da Unesp. Qual dos gráficos representa a maneira como varia a força elétrica entre duas cargas, pontuais, importante ser pontual, em função da distância que as separa? Ou seja, um gráfico de força por distância. Força no eixo Y, distância no eixo X. Quando são aproximadas ou afastadas uma da outra. Ou seja, ele quer saber quando a distância é curta e quando a distância é pequena. Aí ele dá algumas alternativas de gráfico aqui. Tá bom, então a gente tem essa fórmula aqui, bonitinha, que é a nossa lei de Coulomb. A gente vai precisar fazer um gráfico da força pela distância. Então, distância aqui e força aqui. Ok, como é que a gente vai fazer esse gráfico? Bom, a gente vai usar a ideia de inversamente proporcional e diretamente proporcional. Aqui, a distância, ela está dividindo, ou seja, toda vez que ela aumentar, a força vai diminuir. Ou seja, ela é inversamente proporcional. Agora que a gente sabe disso, a gente vai começar a chutar valor. Vamos colocar um 0 aqui, só para a gente saber que é na origem. E ok. Nossa, está aparecendo mais um Q, mas é um 0, tá, gente? É um 0. Ok. Então tá. A gente chuta D igual a 1. Vou colocar um 1 aqui. A força é igual a 1. Não necessariamente, mas eu vou colocar até aqui, ó, força, F. Tá? Então eu vou colocar aqui em função de F, tá bom? De força. Se a gente colocar 2, lembrando que é ao quadrado, então 2 ao quadrado é 4. Como é inversamente proporcional, a gente vai dividir isso aqui por 4. Então, cai para mais ou menos aqui, assim. Aqui, mais ou menos. Eu vou fazer um pouquinho mais em cima para ter espaço para os outros. Mas, vocês entenderam. Vira 1/4 dessa força inicial. Então tá. Aqui é metade, eu sei, gente, mas é que senão não vai dar espaço. Porque as coisas são um pouquinho grandes. Então, F sobre 4. Ok. Agora a gente vai fazer um traçadinho aqui, pá, bonitinho. Bem feio, né? Não bonitinho. Enfim, temos um ponto. Aqui temos outro ponto. Aqui, por exemplo, 3. Aqui vai ficar F sobre 9. 3 ao quadrado, 9. Então, F dividido por 9. Temos outro ponto aqui, mais ou menos. Enfim, se vocês forem fazendo 4, 5, 6, 7, até o quanto vocês quiserem, vocês vão notar que o gráfico vai sair mais ou menos assim, tendendo a chegar o mais próximo possível dessa linha aqui de baixo, do eixo X. Eu vou mostrar esse daqui, ó, que tá mais bonitinho. É esse daqui, é esse gráfico C aqui, ó. Tá bom? Vocês estão vendo, ó, que ele tá tendendo, né? Ele nunca vai encostar nesse eixo, mas ele vai chegar bem próximo. Por quê? Quanto maior for o valor da distância, maior vai ser o número que é dividido a força, ou seja, mais próximo do zero. Se você divide 1 por 2, dá meio. Se você divide 1 por 10, dá 0,1. Se você divide 1 por 1000, dá 0,001. Então, assim, quanto maior o número que está dividindo, menor o número de cima. Então, os gráficos de elétrica vai ser sempre assim? Não. Não essa mesma curvatória. Não podemos generalizar gráficos porque cada um é muito específico. Não vai ser sempre essa curvinha assim. Esse seria assim porque é inversamente? Isso, exatamente. Porque ele é inversamente proporcional ao quadrado. Tá bom? Se fosse ao cubo,
dava mais acentuada ainda, e se fosse só inversamente ia dar menos acentuada. Entendeu? Mas os gráficos... Seria mais ou menos qual gráfico se fosse proporcional, prof? Se fosse diretamente proporcional, Isso. aí, por exemplo, aqui seria 1, aí, ó, ele ia ficar mais ou menos assim, ó. Vamos fazer aqui de novo. Eu não vou colocar, mas mesma coisa. Por exemplo, carga, sei lá, x e y mesmo, né? Pensando em diretamente proporcional, gente. Isso daqui é a nossa resposta, tá bom? Então, ó, supondo que a gente tenha, sei lá, y aqui, né? Y, aqui 0, aqui 1. Então, 1, você multiplica y por 1. Ok, aqui. 2. Aí, 2y. 3. 3y. Vai acabar que vai dar uma reta. Se você fizer, assim, eu recomendo, se vocês têm a curiosidade, assim, é bacana você pegar com uma régua e ir fazendo. Você coloca ali uma distância certa, né, dos centímetros e milímetros, que você consiga chutar alguns valores, e você vai fazendo e você vai ver que vai dar certinho. Vai, assim, dar uma reta perfeita, vai dar essa curva perfeita, assim, vai ficar muito bom. Quanto mais valores você chutar, mais perfeita ela fica. Você consegue fazer. Então, agora continuando a resposta da Luciana, aproveitando já a pergunta da Duda, não todos os gráficos de elétrica, mas sim todos os gráficos de física, você consegue fazer assim, chutando valores. Obviamente, são valores, você não vai ficar chutando valor muito pequenininho, nem valor muito grande, porque você vai tentar facilitar a sua conta. Mas gráfico, no geral, você consegue chutar valores para chegar nessas figuras. Você faz na hora, na mão, assim mesmo. Então, numa hora de vestibular, você não lembra como é que é o gráfico, você pega e faz na mão. Pega e vai... Você chega numa equação, sei lá, x igual a y, por exemplo. Você chuta um valor de x, aí tá, se x é igual a y, então, por exemplo, você chutou x igual a 1. Aí, y é igual a 1, então. X igual a 2, y é igual a 2. E vai indo. Então, assim, numa equação, aqui a gente tem uma equação, você consegue chutar valores e ir montando os gráficos. Vocês vão ver isso com o professor de matemática, se ele ainda não passou, mas é a forma usual que tem de se montar gráficos em qualquer área de exatas, na química, física e matemática. Você faz desse jeito, tá bom? E aqui, um último exercicinho para finalizar, da FUVEST. Como eu sou os piano, adoro FUVEST. E com certeza no ano que vem vocês também serão e também vão adorar a FUVEST. Então, vamos lá. Ó, a uma distância d, uma da outra, encontram-se duas esferinhas metálicas idênticas, de dimensões desprezíveis, ou seja, pontiformes, com cargas menos Q e mais 9Q. Elas são postas em contato e, em seguida, colocadas à distância 2D. A razão entre os módulos das forças que atuam após o contato... Eita, saiu... É que esse exercício ele é um pouquinho antigo, aí contato tá... Mas no vestibular foi colocado assim, tá? Não é erro meu, tá, gente? Eu consertei isso, não sei por que não consertou aqui. Mas eu consertei no que eu disponibilizei para vocês. Das forças que atuam após o contato... Aqui não tem esse C, tá? Não cometam esse erro. E antes do contato... Não é mais usual isso. Aí ele dá aqui. Lembra que eu falei que produto é multiplicação e razão é divisão? Então ele quer saber a razão entre os módulos das forças após o contato e antes do contato. Então é após o contato dividido por antes do contato. Tá bom. Outra coisa que eu acho importante aqui é isso aqui, com cargas menos Q e mais 9Q. Em elétrica é usual nós nos referirmos à carga com valores seguindo esse Q. Esse Q nada mais é do que para justificar que é uma carga. Você não vai usar ele para conta, você não vai cortar ele, porque é como se ele não existisse. Ele só está falando que é uma carga.
Então, o valor dessa carga aqui é mais 9 e o valor dessa carga aqui é menos 1. Só que ele coloca esse Q só para falar que é uma carga, tá bom? Que é carga, então. A gente não vai usar ele diretamente nas contas, tá bom? Mas então tá. Então, a gente leu o exercício. E agora a gente vai fazer ele. A gente tem duas cargas, coloca em contato e depois muda a distância. Vimos na aula passada que a eletrização por contato, a gente faz uma média aritmética das cargas. Então, aqui a formulinha para quem gosta de fórmula, mas basicamente elas vão entrar em equilíbrio. Elas vão somar e depois dividir para elas ficarem com a mesma carga. Todas as partículas que têm carga que entrarem em contato uma com a outra, encostar, elas vão tentar entrar em equilíbrio. Então vai passar elétron uma para outra e acaba que os valores das cargas vão ficar sempre iguais, tá bom? Então aqui a formulinha, que é uma média aritmética das cargas, a gente vai usar ela. Menos Q, que é a nossa primeira carga, e mais 9Q. Divide por 2, porque são só duas. Vai dar 8, né? Mais 9 com menos 1, 8. A nossa carga das duas esferinhas, depois do contato, é de 4. 4Q é a nossa carga atual das duas. Então tá bom. Guarda essa continha do lado. E agora aqui a gente vai usar a lei de Coulomb. Eu preferi fazer ali antes, porque daí aqui a gente só faz usando a lei de Coulomb antes do contato e depois do contato, e daí a gente faz a razão, ok? Então aqui a gente vai fazer antes do contato. Então ainda as cargas é menos Q e mais 9Q. Aqui eu só substituí. Aqui era Q1 e Q2. Não faz diferença qual que é Q1 e Q2, não tem problema. Vocês podem colocar aqui o 9 e aqui o menos Q. Lembrando que é em módulo. Então esse menos Q vai virar Q. Multiplica 1 por 9. Lembrando que esse Q, esquece esse Q aqui. Só vai falar que ele é carga. Então você não vai usar um Q ao quadrado. Esse Q você não faz conta com ele, tá? Lembrem-se disso, porque Q vai aparecer muito em elétrica. Mas não se faz conta com ele. Ele é só para falar que é carga. Então tá bom. 1 vezes 9. 9. Copio o Q, porque é carga. O K e o D ao quadrado. O D, ele falou, né, que a distância inicial era D. Aqui. É uma distância D. Então a gente vai deixar em D. E por que você não colocou aqui o 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, dividido por Coulomb? Bom, eu não coloquei porque assim, eu gosto de utilizar muito uma regrinha quando eu faço conta de matemática, que é ter paciência. Você sabe o valor desse K, certo? Só que assim, se você abrir esse K agora, vai ficar muito grande. Então deixa ele fechadinho, deixa esse K aí. Se no final a gente precisar abrir, a gente abre e faz uma conta de multiplicação. Não tem problema. Mas o K é muito mais bonito do que 9 vezes 10 a nona Newton, metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Fica muito feio na nossa conta. Acaba poluindo a nossa conta. Então a gente deixa esse K aí. Ok? Então tá bom. Agora, depois do contato. Depois que as cargas são 4Q as duas. Então, carga 1, 4Q. Carga 2, 4Q. Lembrando que a nossa distância para esse daqui, ela é 2D. Como a nossa distância é 2D, você tem que elevar esse 2 ao quadrado também, ó. Não pode esquecer, tá bom? Porque senão dá errado. Então tá, novamente, tiramos o módulo, tudo positivo. 4 vezes 4, 16. Copio o Q, copio o K, porque eu não quero ficar com conta feia aqui. Dividido, 2 ao quadrado, 4. D ao quadrado, D ao quadrado. Dá pra gente simplificar isso aqui? Dá. 16 dividido por 4. A gente conhece bem que é 4. Então, a gente deixa desse jeito aqui. Eu coloquei aqui um depois, eu coloquei um antes também, não sei se vocês separaram, mas só pra gente não confundir essas duas, tá bom? Então aqui agora a gente vai fazer a razão. A força elétrica depois do contato dividido pela força elétrica antes do contato. Ó, tá vendo aqui, ó, temos o Q não usa, né? Mas temos o K dos dois lados e temos o D quadrado. A gente nem precisou abrir esse K.
Tá vendo? Lembra que eu mostrei para vocês aula passada que quando é divisão de divisão, a gente inverte a de baixo, então multiplica assim e multiplica assim? Então aqui a gente inverteu, né? Eu só inverti essa daqui de baixo. E agora você multiplica. Aqui, corta esse K, corta esse D quadrado com esse D quadrado, sobra 4 por 9. E aí, tá faltando alguma coisa? Alguém notou alguma coisa que tá faltando? O que de carga? O Q de carga. O Q de carga, ele é interessante para quando nos referimos à carga. Só que aqui estamos falando de força elétrica. Então, não é mais necessário utilizar o Q. Entendeu? O Newton. O Newton. Isso é importante. Aqui a gente não colocou o Newton, mas é força elétrica. A gente viu que força elétrica é em Newton. E unidade é muito importante. Mas unidade é muito importante para segunda fase. No caso, o certo seria estar em Newton. Mas aqui ele não coloca em Newton. E a gente pode simplesmente assinalar a alternativa. Mas o certo, o correto, era que tivesse um Newton aqui. Tá bom? Mas é o Newton. A unidade é importante. O que também é importante. O que é muito importante. Porque assim, vocês viram que até o finalzinho da conta ele vai. Porque está se referindo à carga. Mas depois ele some. Porque daí não é mais carga. É força elétrica. Tá bom? Entenderam? Qual que é aqui a alternativa B? Entenderam? Dúvidas? Passou um pouquinho da hora, desculpa. Mas é isso, a aula acabou. Quem quiser sair está dispensado. Não esqueçam de assinar a lista. Deixa eu passar a lista de novo para vocês. Quem tiver dúvida e quiser ficar, pode ficar. Eu respondo as dúvidas. Bom, e é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero não ter chateado e nem incomodado muito vocês.